Queremos meditar en la palabra del Señor sobre la presencia de Dios, la poderosa presencia de Dios. Creo que en todo tiempo un verdadero cristiano busca la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más importante en todos los tiempos, y mucho más en un momento como este. Toda y cualquier dificultad pode faltar todas as coisas, pero se não te falta a presença de Deus, não te faltará nada, porque em sua presença Ele suprirá todas as coisas, Ele proverá todas as coisas, porque Ele é Deus. Amém? Em Êxodo capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 15, encontramos um texto em donde Deus estava triste com o povo de Israel. E o Senhor lhe disse a Moisés: Vou a cumprir as promessas com ustedes. Enviarei um ángel, pero mi presença não irá com ustedes. Que triste é pensar em uma trajetória onde não está Deus. Estuvimos meditando sobre o silêncio de Deus. Creo que o silêncio de Deus é um tormento para aqueles que querem escuchar sua palavra, que querem escuchar sua voz, aqueles que amam a Deus. As pessoas que se amam querem estar cerca, querem estar juntos. A presença é muito importante. Incluso a presença, um abraço te sana heridas. Ora, se queremos estar cerca de nossos padres, nossos amigos e hermanos, muito mais a presença de Deus. Então, meditemos em 7 pontos importantíssimos de la presença de Deus. Em primeiro lugar, a presença de Deus, ela é confortadora, ela é consoladora, ela traz paz, tranquilidade, gozo e alegria. Em donde está o Espírito de Deus, há liberdade, há gozo, há presença de Deus. Então, venga o que venga, passe o que passe, seja toda e qualquer dificuldade, seja qualquer tormenta, seja qualquer dificuldade, que venga pandemia, passe o que passe, pero se Deus está presente, é como está em la barca. Los discípulos tiveram temor porque a barca se estava hundiendo-se, pero Jesus estava en el barco. Eles tiveram que llamarle, que invocarle. Deus sabe todo e está em todo lugar, pero é necessário invocar sua presença, é necessário buscarlo. Recuerda, Deus disse em Provérbio capítulo 8, 17: Eu amo a los que me amam e los que me buscam me hallarão. Deus se agrada com aqueles que buscam sua presença. Está escrito também em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: Se el pueblo que llama por mi nombre se humilhar, orar e buscar mi rostro, mi presença, entonces, disse Deus, oireis sua oração, disse, perdonarei seus pecados e sanarei sua terra. Não há pandemia do inferno, não há enfermidade do diabo, não há nada que possa impedir o mover de Deus. A única coisa que pode impedir o mover de Deus é quando não clama a gente, e quando o povo de Deus não clama, aún as pedras clamarão. Esse é o momento de clamar, esse é o tempo de orar, esse é o tempo de buscar. E que mais, senão sua presença? Então, sua presença, em primeiro lugar, ela traz paz a nosso coração, ela traz alegria, ela traz gozo. Então, nenhum tormento, de nenhum mensagem diabólico, de desânimo, de mortandade, de pestilência, não te vai atormentar, porque a presença de Deus traz paz a tu coração. Há paz em seu coração neste momento? Em sua família, em sua vida? O Senhor está em la barca, Jesus está contigo. Então, é muito importante a presença de Deus. Em segundo lugar, por que devemos buscar a presença de Deus?
nosotros encontramos en Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. La presencia de Dios es animadora. Ela trae ânimo, ela trae motivação. A presença de Deus traz aliento, uma força. Às vezes você não sabe como, você não sabe, aún enfrentando a enfermidade, aún enfrentando as dificuldades econômicas, o desemprego, ou eu não sei como está tu vida neste momento, pero se busca a presença de Deus, su Espírito Santo traz ânimo, ela traz alegria, ela traz gozo em tu alma. Josué capítulo 1, versículo 5. O Senhor disse a Josué, que estava pouco triste, desanimado com a morte de Moisés, e o Senhor disse: não temas, como estuve com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Que promessa gloriosa Deus está dizendo para mim e para você: não te deixarei, não te desampararei, não te deixarei solo. Então, que coisa mais gloriosa que podemos ter a presença del Todo-Poderoso, del Rei de Reis, del Senhor de Senhores, de aquele que criou a terra, o universo. E não se equivoquem, não são os governantes que governam o mundo. Deus le permite hasta um ponto, porque Salmo 24, versículo 1 diz: de Jeová es la tierra y toda su plenitud, los hombres y en lo que en ella hay. Se nosotros clamamos a Deus, igreja del Senhor, se nosotros clamamos a Deus, Deus cambia governos, Deus cambia leyes, Deus cambia hombres, Deus cambia los negocios, milagros acontecerán, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Deus não cambiou, su poder não terminou, sus manos não estão encogidas. Agora imagínate este mensaje de fé e de ânimo dizendo a você que está neste momento, e o Senhor diz: não te deixarei, não te desampararei, estou contigo, anímate, levántate. E o Senhor animou a Josué e disse: não solamente levántate, não solamente não te aparte do livro da lei. Medite nesta palavra de dia e de noite. Estamos em um tempo que há tantas mentiras, tantos fake news, tantas histórias que uno não sabe se é verdade. E há pessoas que estão atemorizados, amedrentados com as notícias que aparecem, notícias de morte, notícias de enfermidade, de contágio e de isto. Esse é tormento para você. A mim não me afeta isto? Não me afeta isso? Sí, lo que más entristece es la maldad de los hombres crueles. Pero tenemos un Dios poderoso que dice para mí y para ti: levántate. Él dijo a Josué: levántate, ten ánimo, no te apartes de la palabra, porque la palabra es la verdad, la Biblia es la verdad. Y escrito está en Juan 8:32: conoceréis la verdad, e a verdade os hará livre. El que anda na verdade, que tem a verdade, estará livre. Então, a presença de Deus, ela é animadora, ela é confortadora, consoladora. Esta presença de Deus é tremendo. Receba esta graça e busque sua presença. Em terceiro lugar, a presença de Deus é renovadora. Quando muitas vezes estás cansado e cansada de muitos problemas, de muitas coisas, já não sabes o que fazer, não sabe que caminho tomar. Estou cansado de tantas coisas e já não aguento mais, não suporto mais. Receba agora o mensagem de ânimo, receba o mensagem de fé, porque a presença de Deus, ela te renueva, ela te hace renovar tu espírito, tu alma, tu corpo. E a Bíblia diz em Isaías 40, del versículo 29 al 31, e diz que o Senhor renueva e dá força incluso àqueles que não têm nenhuma, e serão renovados como águilas. El águila renova sua força. El águila vieja começa a animar-se e tem nova força. Assim, meu querido irmão e irmã, receba uma nova força de Deus hoje.
Reciba força, reciba graça, renova tu força como el águila, porque a Bíblia diz incluso que os jóvenes flaqueam e se caem, pero los que confiam em Jeová tendrá nova força. Los que confiam em Deus não se desanimam jamás, aunque venga tristeza e problema, cansancio, pero renova tu força agora, porque o Espírito de Deus está sobre ti, o Espírito do Senhor está sobre nós. A quarta coisa que necessitamos, a presença de Deus, ela é iluminadora. A presença de Deus, ela traz luz, ela traz entendimento. A Bíblia diz que o conhecimento de tu palavra traz luz e entendimento. Disse o próprio Davi: tenho mais entendimento que mis ensinadores, porque eu medito em tu palavra. Aquele crente, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que medita na palavra de Deus, não se atormenta, não se desespera com as notícias que vêm e as que vendrão. Preparem-se, porque outras notícias vendrão. Este mundo irá de mal em pior, pero aquele que busca a vontade de Deus, sempre haverá porta aberta, sempre haverá milagro, e Deus vai iluminar sua mente, em seus negócios, em suas finanças, em sua economia, em la saúde. Deus te dará saúde, Deus te dará entendimento, Deus vai dar entendimento para hacer novos negócios. E preparem-se, porque novos negócios vai começar a se abrir, novas portas se abrirão, e Deus te dará luz e entendimento em lo que tem que fazer. Então, a palavra de Deus, ela traz luz e entendimento. Em quinto lugar, a presença de Deus, ela é protetora. A presença de Deus nos traz uma alegria de proteção, uma segurança. Porque a segurança de los hombres se torna inseguridade. Já não há segurança em los negócios, não há segurança em los contratos, não há segurança em las palavras de los hombres, porque diz uma coisa hoje e amanhã cambia. Não há segurança, porque incluso todos se estão cambiando agora, incluso muitas leis começam a cambiar, mas a palavra de Deus não cambia. A segurança temos de Deus, porque Ele verdadeiramente nos dá uma proteção. Então, a segurança que temos em Deus, ela não pode desanimar jamais, porque Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Ele não cambia de parecer, e a verdade de Deus é eterna. Deus não tem sombra de variação, Ele continua sendo o mesmo. Então, a presença de Deus nos traz uma segurança interior. A casa se pode estar caindo, o mundo pode ser que esteja em tormento. Incluso a Bíblia diz: aunque a terra se transporte para meio de los mares, pero eu estarei confiado em el Deus de mi salvação. Em sexto lugar, a presença de Deus é provedora. E neste momento de dificuldade, de pandemia e de tantas coisas que estão acontecendo, estamos vendo a economia está passando um momento terrível, e sabemos que por las escrituras se vai de mal em pior. Estamos em um momento que muitos estão preocupados com o vírus e não se preocupam por el hambre, e o pior vírus é o hambre. E quantas pessoas estão morrendo de hambre? Muitas empresas que se estão cerrando, muitas dificuldades estão acontecendo, mas se nós confiamos em Deus, Ele proverá, Ele cuidará. E recorde, Salmo 23, Jeová é mi pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me hará descansar. Aunque ande en el vale de sombra de morte, não temerei mal alguno, porque tu estás comigo. Tu vara e tu cajado me infundirão aliento, e preparas uma mesa delante de mis angustiadores. Nosso Deus é tão poderoso que pode preparar uma mesa no deserto. Nosso Deus é tão poderoso que Ele pode fazer milagro. Ele pode fazer provisões de coisas de onde não há, onde não tem. Ele pode inclusive abrir porta onde não há porta. Tu e eu só necessitamos confiar
y buscar su presencia, porque su presencia es proveedora. Nosotros observamos como Dios proveyó en el desierto. El pueblo de Israel anduvieron 40 años en el desierto, y en estos 40 años no había supermercado, no había farmacia, no había bancos, no había muchos de los comercios, los negocios, pero la Biblia categóricamente nos afirma, y la historia está registrada, que el pueblo hebreo anduvieron por el desierto 40 años y no faltó la luz, aun que los hombres pueden faltar la luz, pero Dios mandó una columna de fuego y lo alumbraba y no pagaba. Luz era gratis. Dios agua proveyó que salía de la roca, el pan, el maná que caía del cielo, y la Biblia dice 40 años ellos comieron el maná del cielo. Ninguno se enfermó. Dios les cuidaba su salud y la protección que tenía. Dios cuidó durante 40 años. Él no necesitó de nada. Dios proveyó, independiente de los hombres, de los gobiernos, de las monedas, de cualquier cosa que se invente. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Proveer es dar una solución donde no hay nada. Es hacer aparecer de una manera milagrosa. Jehová proveerá. Aleluya. La séptima característica importante de la presencia de Dios es que la presencia de Dios es recompensadora. Todo trabajo que tengamos, aunque puede parecer inútil, parece que en vano hemos trabajado. Parece que se desaparecem aqueles que creem em Deus, aqueles que confiam em Deus, e quantas vezes hemos sofrido a causa do Evangelho. Não há recompensa de los hombres. Los hombres não te podem recompensar. Los hombres não podem recompensar. Nadie pode pagar o salário. Nadie pode recompensar tu trabalho. Nadie pode recompensar exatamente. Pero Deus es el que te recompensa. Dios tiene premios. Inclusive Jesucristo dijo: he aquí que vengo pronto, y mi galardón tengo conmigo para dar a cada uno según sus obras. Es hora de trabajar más que nunca en los últimos tiempos. Es hora de anunciar que el Rey viene. Maranata, Maranata, ora ven Señor Jesús. La venida de Cristo debe ser un momento de alegría y no de tristeza para los verdaderos cristianos, porque Él viene con nuestro galardón, Él viene con nuestra recompensa, Él viene con las provisiones, Él viene con todo, y el Señor es nuestro ayudador. El Señor es aquel que recompensa. Inclusive en Hebreo capítulo 11 versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que cree en Dios crea que Él existe y es galardonador de aquellos que le buscan. Él es aquel que da el premio, Él es aquel que paga el salario, Él es aquel que recompensa, Él es aquel que cuida. Y si Él es tu patrón, si Él es tu Señor, entonces trabajemos para el Señor mientras es tiempo, mientras es día, porque escrito está que llegará la noche en que no se puede trabajar. Iglesia del Señor, entenda el mensaje. Llegará momentos difíciles. Estamos en momentos difíciles, que las iglesias difíciles para juntar. El propósito del enemigo es destruir la iglesia, es apartar la iglesia. Y es por eso que siempre estamos insistiendo: haga el altar desde tu casa. Busca al Señor desde tu casa. Busca al Señor desde el lugar donde tú estás. Porque la presencia de Dios es poderosa en todo y cualquier lugar. Cuando se preguntó la mujer samaritana en San Juan capítulo 4: Señor, ¿dónde se debe adorar? ¿En el monte o en el templo? El Señor Jesús respondió categóricamente: los verdaderos adoradores, la hora viene y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él conoce los que son suyos. Él conoce a aquel que le adora. Él conoce a aquel que le busca de verdad. Él es aquel que
tiene la recompensa. Y tu galardón está con Él. Tu recompensa. Y quiero decirte más. La recompensa del Señor no solamente en la eternidad. Dios aún tiene premio y recompensa aún en la tierra. Porque si el impío es recompensado, mucho más el justo. Porque la Biblia dice, el justo vive por fe. Y si retroceder, no agradará a Dios. Dios no se agrada de aquellos que vuelven atrás. Nosotros no somos de aquellos que retroceden para a perdição de sua alma, sino de aqueles que avançam para a vida eterna.